Eu saúdo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra em Ezequiel, capítulo de número 38. Nesse capítulo fala da guerra de Gog, terra de Magog. E muitos estão associando essa profecia à atual guerra da Rússia contra a Ucrânia. O que vocês acham? Comentem abaixo do vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Ezequiel, capítulo de número 38, do verso 1 em seguida. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E disse: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E convido aos irmãos para ficar atentos a essa nova versão. Almeida, revisada e atualizada. Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Quando a gente vê esta versão, percebemos que tem um acréscimo da palavra Ros. Mas a gente vê que em várias Bíblias, principalmente a da hebraica, que está em português, a Ave Maria, a Loyola, a Bíblia de Jerusalém, todas elas trazem só príncipe de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Então a gente percebe que foi colocado esse nome Ros em algumas traduções justamente para dar base à Rússia. Verso de número 4. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Aqui a gente vê que Deus fez com que Gog se reunisse contra a nação de Israel. Olha a aliança que Deus está permitindo que Gog fizesse. Os persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ou seja, Deus vai fazer com que Gog reúna todos aqueles que aceitarem uma ideologia contra a nação de Israel. Verso de número 7. Prepara-te e dispõe-te, tu
e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhe tu de guarda. A mensagem que Deus está passando para Ezequiel nesse momento, em uma profecia futura dos últimos anos, é que Gog representa um líder mundial que tenha um domínio poderoso, e ele vai se reunir com várias nações para uma causa. Que causa seria essa? Destruir o povo de Israel. Qual era o plano de Deus para isso? É justamente para destruí-los, todos os inimigos de Israel, como uma arapuca. Verso de número 8. Depois de muitos dias, serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, e que foi congregado dentre muitos povos. E continuando, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra. Que terra? A terra de Israel. Cercar a terra de Israel. Tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Ou seja, Gog vai conseguir, com uma ideologia, convencer povos para destruir a nação de Israel, sem perceber que Deus estava fazendo isso justamente para atraí-los à morte. Verso 11. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas. Quem seria essa terra? Israel. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguro. É Israel. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas. E já está acontecendo hoje em Israel, porque Israel não tem mais muro. Israel é um país livre, democrático, onde tem 3 religiões lá. E não há perseguição, porque eles convivem adorando ao mesmo Deus, todos lá dentro da nação de Israel. Verso 12. A fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Deus está falando, se referindo à nação de Israel, que Gog, da terra de Magog, vai reunir todas as nações que são contra Israel para destruí-los, não sabendo eles que é uma emboscada para morrerem dentro do país de Israel. Verso de número 13. Seba e Dan e os mercadores de Tarsis e todos os seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajustaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? Ou seja, esses mercadores e esses das regiões, junto com os mercadores, disseram: por que você vem fazer isso, ó Gog? Saquear esse povo que vive em repouso, que vive tranquilos? Verso 14. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em seguro? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. Aqui
Deus está mais uma vez se referindo a Gog, que representa um rei, um imperador, um ditador, um líder que vai conseguir atrair pessoas com uma ideologia contra a nação de Israel. Verso 15: Virás, pois, o teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo. Verso 16: E subirás contra o meu povo Israel. Vê aí, que é a nação de Israel, e todo o plano de Gog, da terra de Magog, é uma profecia para o futuro, e que não tem a ver com a guerra da Rússia e da Ucrânia. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Deus está dizendo que Ele mesmo vai guerrear contra Gog e seus aliados. Vai ser para mostrar ao mundo, principalmente aqueles que não adoram ao Deus eterno, Criador do céu e da terra, aqueles que rejeitam o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, aquele que rejeita ao Deus de Israel. Deus está revelando que vai atraí-los. Verso de número 17. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel? Foram ditos por outros profetas, irmãos? Não. Foi pelos profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram longos anos, e que traria contra eles. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Eles vão guerrear entre si, como Deus fez movimento em outras guerras. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva. Então não vai ser uma guerra de Israel, literalmente, com o exército armado contra Gog. E para finalizar, o verso 23 diz: assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. A guerra da Rússia contra a Ucrânia. O que tem a ver com essa profecia de Gog, terra de Magog? Deixe o seu comentário. E se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe a todos.